Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos o Evangelho do dia à luz do carisma. Hoje, domingo, dia 18 de abril, nós nos reuniremos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para meditarmos sobre o que a palavra traz para nós nesse tempo pascal e como nós podemos unir o nosso coração ao coração do ressuscitado. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Vamos então fazer a leitura desse trecho bíblico? Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um evangelho que já foi tema da nossa meditação durante essa semana, durante as oitavas da Páscoa. E mais uma vez a igreja nos coloca agora como meditação do Domingo Santo. Esse evangelho, em primeiro lugar, ele mostra, a aparição de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. E eu queria chamar você para a gente começar a refletir sobre o perfil de Jesus nessas aparições. E uma coisa que muito nos chama a atenção é o quanto Jesus é paciente. Jesus já tinha falado tantas coisas, para os discípulos, ele tinha explicado tantas vezes as coisas, e aí aconteceu exatamente o que ele anunciava. Ele foi morto, ele foi torturado, ele sofreu, mas ele já tinha anunciado que ressuscitaria. Mas os discípulos eram lentos para acreditar. E aí ele aparece para Maria Madalena. Ele aparece para os discípulos de Emaús. E eles ainda não acreditavam. Ele teve que aparecer uma terceira vez e depois ainda aparecer para Tomé. Nosso Senhor era muito paciente nesse sentido de esperar o tempo dos discípulos. E nós, meus irmãos, quantas vezes não somos nós que ficamos vendo as graças, que ficamos vendo os frutos, que ficamos ouvindo os testemunhos e vendo a ação de Cristo na vida das pessoas e demoramos para acreditar e ainda ficamos duvidando e achamos que Jesus tem que aparecer só para nós de uma forma especial, extraordinária. Nosso Senhor era muito paciente, E ao mesmo tempo Jesus era muito manso, porque Jesus é Deus, Jesus era o rei de tudo. Ele poderia, por exemplo, aparecer lá para aquelas pessoas que maltrataram ele, provando que ele era o rei e que ele tinha ressuscitado. E ele escolheu aparecer para quem? Para os seus discípulos, para aqueles que estavam caminhando com ele já nesse caminho, nesse percurso. E Jesus aparece
para os discípulos tão pequeninos e lhes dá uma missão. Olha, vocês que vão anunciar, né? Vocês que serão testemunhas disso. E vejam, Jesus coloca um tesouro em vasos de barro, em vasos de argila, que são os nossos corações. E eu e você, qual é a missão e qual é o tesouro que o Senhor nos convida a anunciar? A ressurreição, né, ela já foi anunciada, né? A igreja anuncia, mas será que tem alguma parte do evangelho, alguma verdade evangélica, alguma experiência com Cristo que nós somos as testemunhas que devemos anunciar? Muito provavelmente sim. A gente vive isso quando anuncia o ser feliz, quando anuncia o encontro do ressuscitado com o abandonado. E essa missão é só nossa. O Senhor poderia fazer uma grande revolução e se manifestar de um jeito extraordinário, mas Ele escolhe, como tem escolhido desde a ressurreição, se utilizar de nós, suas pobres ferramentas, seus pobres instrumentos, que nós possamos ser fiel a esse convite do Senhor. Outro aspecto do evangelho que chama muita atenção e que eu gostaria de trazer para a nossa meditação é que mesmo vendo Jesus, os discípulos não conseguiam acreditar, né? Os discípulos ficavam... E aí tem um trecho interessante que diz assim, eles estavam tão alegres que não conseguiam acreditar. E isso a gente pode trazer para a nossa meditação. Muitas vezes os nossos sentimentos e os nossos pensamentos nos impedem de ver a verdade. Jesus estava ressuscitado na frente dos discípulos. Em carne, eles podiam tocar. Jesus comeu na frente deles. Jesus tinha um corpo. O mesmo Jesus que eles viram ser morto e ser sepultado. Mas eles estavam tão alegres que eles não acreditavam. E quantas vezes as nossas emoções nos traem? Às vezes a gente está tão alegre, tão empolgado com uma coisa, que a gente não consegue ver a verdade. Às vezes a gente está tão apaixonado por outra pessoa, ou por um trabalho, ou por um projeto, que a gente não consegue ver a verdade. Às vezes a gente está tão triste, tão depressivo, que a gente não consegue ver a verdade. Às vezes a gente está tão ansioso, tão angustiado, que a gente não consegue ver a verdade. Às vezes a gente está com tanta raiva, às vezes porque feriu algo que era importante pra gente e a gente não consegue ver a verdade. Isso acontece nas nossas famílias, isso acontece aí na casa de acolhimento. Quando você pensa em sair porque tá com muita raiva, ou porque tá muito triste, ou porque tá muito apaixonado, ou porque tá muito ansioso para ver quem tá lá fora. E você deixa de ver a verdade que está em Cristo. A verdade que está manifesta no nosso meio. Já parou para pensar em alguma situação que isso aconteceu com você? Talvez isso esteja acontecendo agora. E o nosso convite é exatamente para que você possa deixar as emoções um pouco de lado e se apegar, se agarrar na verdade. E o que os discípulos fazem então para conseguir tocar nessa verdade? Eles tocam o corpo de Cristo. Eles tocam as chagas de Cristo. Eles fazem a experiência. E que experiência maravilhosa nós também podemos fazer quando nós, tocando as chagas de Cristo, pedirmos a Ele a graça de não ficarmos nos nossos pensamentos, de não ficarmos nos nossos achismos, nas nossas sensações, mas nos lançarmos para tocar e sermos curados pelas chagas de Cristo, pelas feridas, pelas dores. E aí a gente vai curando também as nossas feridas. E o Cristo que se manifesta ressuscitado, ele é também muito peculiar, porque ele chega no novo corpo, mas um corpo que ainda traz as marcas do sofrimento, dos açoites, as marcas da cruz. Assim é a nossa história. Talvez você tenha essas sensações, essas reações, essas emoções, porque você tem muitas marcas, porque você foi abandonado, porque você sofreu, porque você tem uma história de dor. Sim, essa é a nossa história.
E quando nós desejamos ser ressuscitados pelo Cristo, para sermos presença do ressuscitado na humanidade, nós carregaremos também as nossas marcas, agora gloriosas, agora ressignificadas, para que não sejam mais apenas marcas doloridas e feias, mas dores que foram curadas pelo amor, que transbordou quando a gente toca a chaga do abandonado e vai ressuscitando nesse processo. A nossa história, meu irmão, minha irmã, é algo que faz parte de quem nós somos. Nós não devemos ter vergonha dela, mas nós devemos carregá-la como Cristo ressuscitado carrega as marcas, como prova da transformação que vai acontecendo nas nossas vidas. Mas não como algo que a gente precisa nem se esconder atrás delas, nem valorizar demais essa história como um caminho sem saída. Construir um novo caminho, carregando as nossas marcas e dizendo, olha, toca aqui nas dores que eu já senti, toca aqui nas histórias ruins que eu já vivi, elas me fazem ressuscitado com Cristo, porque eu dei um novo sentido a todo esse sofrimento. Que o Senhor nos abençoe a sermos bons discípulos e bons missionários nesse caminho de encontro com o abandonado, para ressuscitarmos junto com Ele. Deus abençoe.